pessoas, esse é o canal Estranho e Extraordinário. Eu sou o Rodrigo. Bem-vindos a outro vídeo. E eu vou começar esse vídeo perguntando para vocês. Vocês conhecem o mal? Vocês acham que conhecem alguém malvado? Vocês acham que ouviram alguma vez a história de alguém que vocês pensaram: esse cara é realmente ruim? O que eu vou contar hoje para vocês provavelmente vai fazer muita gente mudar de ideia. Hoje vocês vão conhecer o cara que, se eu tivesse que escolher uma figura para representar todo o mal, toda a perversidade do ser humano, eu diria sem pensar duas vezes, é este. Hoje vocês vão conhecer Albert Fish. Quem foi Albert Fish? Acompanhem aí que vocês vão entender. A gente vai começar contando que a loucura sempre esteve presente na vida do Albert Fish. Na verdade, tanto a mãe quanto o irmão dele foram considerados insanos. E quando o Albert Fish tinha 50 anos, ele próprio enlouqueceu. A loucura era presente na família dele. Mas mesmo assim, mesmo nessas condições, o Albert Fish foi casado e ele teve 6 filhos. E a mulher dele o deixou para fugir com outro cara. Quando você para pensar no que eu contei até agora, que o cara era insano, parece realmente um ato muito condenável uma mãe deixar 6 filhos para trás e simplesmente fugir. E eu acho que é realmente. Mas quanto mais eu conheci do Albert Fish, mais eu achei que ela teve suas razões. E que aquilo, mais do que simplesmente fugir com um outro homem, foi uma fuga. O Albert Fish começou a ter alucinações. Nessas alucinações, ele dizia que via Jesus Cristo. Jesus Cristo falava com ele. E ele costumava se autoflagelar em frente às crianças. Ele gostava muito de provocar dor, tanto nos outros quanto em si mesmo. Certa vez ele inseriu 29 agulhas na sua região pélvica. Mas isso não foi o pior. A história do Albert Fish já é bem ruim, como eu contei até agora. Mas ela talvez pudesse ter sido, aspas, apenas isso. Mas infelizmente ela não foi. Existe um homem que talvez tenha, podemos dizer assim, tenha sido responsável por abrir as portas da insanidade total do Fish, sem sequer suspeitar que tenha feito isso. Esse homem se chamava John Davis. John Davis era um marinheiro e era algo assim como um amigo do Fish. Eu falo algo assim como um amigo porque eu realmente não acho que gente como Albert Fish tivesse amigos de verdade. Mas o John Davis era beberrão e certa vez, numa dessas conversas, numa dessas bebedeiras, ele disse ao Fish que em 1884, quando ele estava viajando e chegou à China, a China estava passando por um período chamado de a Grande Fome. O país estava miserável, estava alquebrado, alimento era muito escasso e, segundo Davis, carne de criança era considerada uma iguaria. Os chineses comiam carne de criança. E esse relato deixou o Fish obcecado. O Fish nunca conseguiu esquecer. Ele ficou com essa ideia na mente dele para sempre. E provavelmente esse relato muito macabro, mas dito ao acaso num bar qualquer, foi o responsável por uma das histórias mais terríveis já acontecidas nos Estados Unidos. O Albert Fish provavelmente matou sua criança, sua primeira criança. Não há
um consenso, mas é bem provável que tenha sido seu primeiro assassino em 1924. Era uma criança chamada Billy Gaffney. Essa criança provavelmente foi a primeira, e no mesmo ano, em julho de 1924, Francis McDonald, de 8 anos, foi encontrado morto. Ele havia sido enforcado com os próprios suspensórios. E as pessoas diziam que a última vez que o viram com vida, ele estava na companhia de um senhor idoso de aparência muito frágil. Como eu tenho certeza que todo mundo já entendeu, esse senhor era o Fish. Ele adquiriu o terrível e hediondo hábito de matar crianças e de, sempre que possível, devorar partes delas. Ele iniciou sua carreira de serial killer e parece que, no que dependesse dele, ela não teria fim enquanto ele estivesse vivo. Na verdade, Fish chegou a declarar certa vez que se Deus não quisesse que ele matasse, teria enviado um anjo para impedi-lo. Ele também disse, em uma oportunidade, que ele havia matado pelo menos uma criança em todos os 23 estados em que ele morou nos Estados Unidos. O Fish viajou muito pelo país, mudou muito de lugar, justamente por causa da sua sanha assassina, porque ele estava sempre em busca de novas vítimas, então ele não podia permanecer no mesmo lugar muito tempo. Era uma maneira de se proteger. Mas embora o pobre Billy provavelmente tenha sido o primeiro, embora o pobre Francis tenha sido um dos seus casos mais conhecidos, não foram eles o que deram a terrível notoriedade que o Fish acabou atingindo. Quem acabou trazendo essa notoriedade terrível ao Fish foi uma pobre menina chamada Gracie Budd. Foi ela, coitada, que tornou a história do Albert Fish conhecida no país inteiro. Isso porque o Albert gostava muito de se aproximar das pessoas. Ele gostava muito de conquistar a confiança delas. Para ele não bastava ele, passar no quintal de uma casa e raptar uma criança. Ele gostava de ser próximo das pessoas de quem ele pegava essa criança. Ele gostava de ter a confiança deles. E certa vez ele ficou sabendo que um rapazinho chamado Edward Budd estava procurando seu primeiro emprego. Então ele se apresentou a esse rapaz e disse que tinha um emprego para o rapaz. E pediu para conversar com os pais dele. Os pais do rapaz então acharam, óbvio, a ideia ótima, ficaram felizes e marcaram um almoço. O Albert foi até a casa deles almoçar. E o plano inicial dele, isso ele mesmo admitiu, era castrar o Edward e depois devorá-lo. Mas assim que ele chegou na casa, ele pôs os olhos na pequena Gracie e mudou de ideia imediatamente. Ele desistiu do Edward porque ele sentiu uma compulsão terrível e ele queria muito a Gracie. Ele era envolvente, ele parecia frágil, ele parecia inofensivo e ele acabou conseguindo convencer a mãe da pequena Gracie a deixar que ele levasse a menina numa suposta festa infantil aonde ele estava indo. Talvez até para agradar um senhor que parecia muito gente boa e que ia dar o primeiro emprego do seu filho, a senhora Budd acabou cedendo para a desgraça da pobre Gracie, para a desgraça dela mesma. Com certeza essa mulher deve ter se culpado pelo resto da vida. E essa foi a última vez que alguém viu a Gracie com vida. O mais absurdo da história é que a polícia ainda demorou um tempo para ligar o desaparecimento de todas as crianças e para ligar o próprio desaparecimento da Gracie
a esses outros desaparecimentos, todos provocados pelo Albert. Mas ela acabou fazendo isso, a polícia acabou, linkando tudo, acabou percebendo que tudo isso estava ligado, mas não conseguiu avançar. Ficou por isso mesmo. Até que 6 anos depois, chegou na casa da família Budd uma carta. E essa carta era de quem? Do próprio Albert. Eu tive a oportunidade de ler essa carta na íntegra. Na verdade, essa carta está disponível na internet. Se você aí que está vendo esse vídeo quiser ler, ela está lá. Eu não aconselho. Eu pensei em dar até mais detalhes dessa carta. A minha primeira ideia para esse vídeo era falar muito da carta. Mas quando eu fui ler ela de novo, fazia muito tempo que eu havia lido, eu vi que não dá. É um material terrível. O que contém essa carta na íntegra é algo que faz a gente ter vontade de chorar, é algo que deixa a gente chocado. Então eu realmente não aconselho. Mas num resumo dessa carta, o Albert dizia de maneira muito casual na carta: querida senhora Budd, eu parti a sua filha em muitos pedaços depois de asfixiá-la. Eu asfixiei sua filha até a morte, a cortei em pedaços, demorei 9 dias para conseguir comê-la inteira, mas ela morreu virgem. Este é só um pequeno resumo, vocês não fazem ideia das outras coisas que ele fala. Obviamente essa carta foi entregue à polícia, que viu ali o selo, o endereço de postagem de onde ela havia vindo, e era um endereço em Nova York. E através disso, com algumas investigações adicionais, eles conseguiram chegar até o criminoso, conseguiram chegar até o Albert. Ele estava morando numa pensão em Nova York. Segundo os relatos da própria polícia, ele tentou reagir debilmente à sua prisão, ele ameaçou o policial com uma navalha, mas ele era um homem velho, o policial sem problema se desvencilhou dele e Albert Fish foi preso. Durante o seu julgamento, tentaram alegar insanidade. Isso também eu creio que todo mundo aqui já estava até pensando que ele, porque ele é louco mesmo, ele havia enlouquecido e tal. Mas o juiz não aceitou essa teoria de que ele havia cometido os crimes levado apenas por pura insanidade, principalmente porque uma de suas filhas depôs contra o pai e disse que, entre outras coisas, o pai costumava tentar penetrar tanto ela quanto os irmãos. Num caso quase que sem precedentes nos Estados Unidos, Albert Fish foi condenado à morte e a sua execução se deu muito rápido. Normalmente execuções demoram um longo tempo. No caso do Fish, não. A sentença foi levada a cabo muito rápido. E em 16 de janeiro de 1936, Albert Fish foi executado na cadeira elétrica. As últimas palavras que ele disse, segundo se fala, foi: eu estou prestes a sentir a emoção suprema, a única emoção que nunca pude sentir. Como fato adicional e ainda mais terrível, vocês devem lembrar que eu falei que o Albert Fish gostava de provocar dor nos outros e em si mesmo, e que ele havia inserido 29 agulhas na sua região pélvica. Essas agulhas deram um curto na cadeira e foi necessário várias descargas para que ele finalmente morresse. E esse foi o fim de um dos homens mais terríveis que já caminhou pela Terra. É por isso, meus amigos, minhas amigas, que quando eu penso no mal, que quando eu penso na maldade humana,
naquela maldade que a gente pode tocar, eu penso em Albert Fish. Eu vou ficando por aqui. Eu deixo o meu abraço a todos. Eu peço a você que está chegando agora, que está aqui por acaso, que se inscreva no canal. Tem muita história aqui para você poder conhecer. Deixa o like aí pra gente. Se puder, compartilha sempre. Deixa o sininho ativado. O meu abraço a todos. Fui!